Com uma média de mais de 3 mil mortos por dia por uma pandemia sem controle e sem governo que a combata efetivamente, o Brasil, de desastre em desastre, tem, por fim, uma notícia de justiça e de verdade. A poderosa multinacional alemã Volkswagen, apoiadora de Hitler, foi obrigada a reconhecer na justiça a sua cumplicidade com a ditadura no Brasil. E terá que pagar uma indenização de 36 milhões de reais àqueles trabalhadores perseguidos e até torturados em suas dependências. A luta da Associação dos Trabalhadores Vitimados pela Volkswagen levou décadas. Uma parte da indenização será aplicada na construção de um memorial da classe trabalhadora. A outra parte, no apoio a pesquisas feitas por universidades que investigam ossadas de corpos sepultados clandestinamente durante aquela ditadura. A associação, que conta com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos, que foi presidido por Lula, espera que o exemplo dos trabalhadores da Volkswagen sirva de estímulo à luta de outros trabalhadores contra crimes cometidos por outras empresas multinacionais em outros países. É apenas o começo da luta. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma saudação a todos, fraternalmente. Hoje vamos tratar de um tema que marcou muito a situação da classe trabalhadora no Brasil. A poderosa Volkswagen foi obrigada a reconhecer que perseguiu, ajudou a ditadura militar no Brasil contra os trabalhadores que foram vitimados por demissão, por tortura, por prisão. E isso significa que a Volkswagen será obrigada a pagar, e ela está de acordo em pagar, uma indenização como reparo às famílias desses trabalhadores que foram vítimas dessa perseguição. Quem vai nos contar essa história, que ela sirva inclusive de exemplo, é o presidente da Associação Henrique Plage, a Associação dos Trabalhadores Vitimados pela Volkswagen, que é o nosso convidado de hoje, Tarcísio Tadeu, a quem dou as boas-vindas. Obrigado, Tadeu, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Beto. É um prazer estar falando com vocês, sabendo que nós estamos falando com a Venezuela, este bravo povo venezuelano, este povo que é um exemplo na América Latina da resistência, daquilo que existe de mais nefasto do imperialismo. Um Tadeu, conta essa história para nós, porque a Volkswagen foi colaboradora da ditadura militar no Brasil, perseguiu trabalhadores, demitiu, colaborou na prisão, na tortura desses trabalhadores. E ela não nega a origem dela, porque ela se associou ao projeto do Hitler ao fazer o Carro do Povo lá em 1939. E como é que vocês empreenderam essa luta para exigir da poderosa Volkswagen a reparação aos trabalhadores vitimados? Beto, primeiro é bom que a gente diga o seguinte: esta é uma luta de mais de 40 anos, né? Quando nós fomos vítimas há 40, 47, 45 anos atrás. Os primeiros companheiros que foram presos dentro da fábrica foram presos em 1972, então já quase 50 anos. Para comprovar isto, nós devemos o raio de democracia que nós tivemos no Brasil. O período que nós vivemos, um período democrático, depois que encerrou o regime militar, e que foram aparecendo os documentos pelas Comissões Nacionais da Verdade. Esses documentos tinham as digitais dos crimes de muita gente, dentre as quais das multinacionais que atuaram em parceria e cumplicidade com o regime militar. Nós tivemos sucesso nesta empreitada, primeiro porque nós tivemos muita paciência, sempre permanecemos na luta em defesa da democracia e sempre permanecemos firmes na resistência. Nós encontramos essa documentação
e tivemos um papel a ser desempenhado aqui pelos ministérios públicos. Eu cito os 3 ministérios públicos: o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho. Esses 3 ministérios foram aqueles que nos ajudaram a promover e promoveram um inquérito a partir de uma denúncia que nós fizemos, né? Foram 3 trabalhadores da Volkswagen daquele período que subscreveram essa denúncia, em conjunto com parlamentares, em conjunto com advogados trabalhistas, com advogados criminalistas, com advogados que defenderam presos políticos, com entidades de direitos humanos, todas as centrais sindicais brasileiras subscreveram esse documento, e nós chegamos ao Ministério Público com a denúncia. Nós sabíamos que não era fácil esse enfrentamento, porque não há caso na história do capitalismo brasileiro e no capitalismo mundial em que uma empresa responde pelos crimes praticados tanto tempo depois. Alguém pode dizer assim, esta referência que o Beto acabou de dizer aqui, da ascensão do nazismo e da participação das empresas, inclusive da Volkswagen, mas isso foi num período até menor, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e eles já estavam sendo julgados 10, 15 anos depois. A nossa levou 40 e tantos, quase 50 anos para chegarmos a essa decisão aqui. Eu vou fazer um parênteses aqui, Beto, porque você tocou no assunto que é bastante caro a todos nós. Quem foi preso na Volkswagen em 1968 foi o carrasco Franz Paul Stangl, que foi um homem responsável pelos campos de concentração, por 2 grandes campos de concentração, responsável por ter eliminado 600.000 pessoas. 600 Ele foi preso aí em São Paulo? Foi preso na Volkswagen em São Bernardo. Ele era dirigente, ele era gerente? O que ele era? A função do Franz Paul Stangl, ela é uma função ainda um tanto nebulosa, porque dizem que ele era um simples eletricista. Mas há uma coincidência nessa história. Assim que o Franz Paul Stangl saiu da Volkswagen, foi levado para ser julgado no Tribunal de Nuremberg, foi condenado à prisão perpétua, morreu alguns anos depois. A Volkswagen admitiu, logo em seguida, um coronel do Exército, chamado Coronel Ademar Rude, que esse coronel era um homem bárbaro no Exército, já bárbaro, tem uma história trágica de 1958, quando ele era major. Ele estava na Urca, no Rio de Janeiro, e a seleção brasileira ganhava na Suécia a primeira Copa do Mundo. E uma garotada ali na Urca, fazendo festa pela seleção brasileira, ele se incomodou com o barulho, saiu e deu um tiro nas costas de um jovem de 16 anos e fuzilou o garoto. Matou o garoto. Este homem, tempos depois, foi chefe de polícia no Rio de Janeiro, ficou afastado do Exército por um curto período, foi absolvido no Exército por um tribunal militar por 7-0, e depois ele desembarca na Volkswagen. Foi substituir o carrasco nazista. Uma das teses que se defende e que se advoga é esta. Só que como esses arquivos estão fechados, alguns arquivos na Alemanha, e a Volkswagen não permite que ninguém acesse. Agora, o que vocês descobriram lá, nos documentos que vocês têm? Como é que vocês descobriram? Vocês fizeram pesquisa também na Volkswagen, né? lá na Alemanha, né? A Volkswagen, ela nomeou um historiador. Esse historiador esteve no Brasil e conversou com alguns de nós. Quando ele estava tomando uma trilha da pesquisa, ele foi afastado pela Volkswagen. E quando ele foi afastado pela Volkswagen, ele chegou a dizer depois que tinha uma cláusula do contrato, nós tomamos conhecimento disso, que ele não poderia revelar o que ele tinha pesquisado. Então, ficou numa caixa fechada, né,
uma caixa dessas dos aviões quando caem, e que nós não encontramos essa caixa, nós não temos acesso a ela. A Volkswagen substituiu este por outro historiador. Este historiador, o relatório dele diz da participação da Volkswagen, da cumplicidade com o regime militar. E assim mesmo a Volkswagen não quer admitir. Porém, o Ministério Público nomeou um pesquisador independente, e ele também foi a fundo. Então, nós fomos juntando os relatórios, os documentos das comissões da verdade, os documentos pessoais que alguns de nós tínhamos, juntamos algumas histórias que alguns dos trabalhadores ainda tinham na memória, e à medida que nós fomos conversando, juntando essas histórias, nós fomos puxando o fio e fomos chegando a documentos. Então essa história contada tem a ver com isso. Vou contar um fato aqui, Beto, que ilustra isso. Houve um sistema de informação montado a partir do 2º Exército de São Paulo, onde reunia os órgãos de repressão, reunia algumas empresas estatais, o pessoal do sistema financeiro representado pelos bancos, reunia empresas estatais e algumas empresas multinacionais. E dessas algumas empresas multinacionais, estava sentado nestas comissões, nestas reuniões, o coronel Ademar Rude, representando a Volkswagen. E, inclusive, chegou a presidir reuniões. Há documentos comprobatórios disto. E eles se reuniam no eixo Rio-São Paulo. E esta reunião no eixo Rio-São Paulo se dava onde tinha uma base militar, que era ali onde estava a Embraer, que tinha um aeroporto intermediário em São José dos Campos. E lá eles se reuniam num negócio chamado Secose. O organismo que eles montaram se dava por este nome, Secose. Quando começou a ter um respiro de democracia, uma luta crescente de democracia, de resistência no Brasil, o responsável pelo 2º Exército começou a dizer: tem que acabar com esse troço aqui, porque está começando a vazar coisas daqui de dentro. E eles mudaram o procedimento. Quando eles mudaram o procedimento, veja só uma coisa, nós tivemos 3 fases das perseguições dentro da Volkswagen. 72, 75 e 78. 72 foi na brutalidade. Prendia dentro da fábrica e torturava no departamento pessoal da fábrica. Dentro da fábrica torturava? Dentro da fábrica. Nós tivemos 7 companheiros presos nesta época de 72, e presos no interior da fábrica e torturados na frente do coronel Ademar Rude, no departamento pessoal, das 11h30 da noite à 1h da manhã. E alguém ainda pergunta assim, por que a tortura se dava de imediato? Por que eles não prenderam e não levaram para um órgão externo da fábrica? Porque eles imaginavam que prendendo ali, torturando ali e batendo ali, o companheiro que estava preso, ele imediatamente dizia, não, o outro fulano está em tal lugar. E eles conseguiriam pegar aqueles que se insurgiam contra o regime. Qual era a nossa luta nesse período? Primeiro, nós lutávamos por liberdade. Segundo, por condições de trabalho. Terceiro, por salário. Quarto, porque nós éramos obrigados a sustentar um ritmo de trabalho com horas extras. Era hora extra obrigatória. O trabalhador que não fizesse hora extra quando era chamado, ele era sumariamente demitido. Agora, eu percebi pelos documentos que li que a preocupação de vocês, da associação, do movimento de vocês, é que isso sirva de exemplo, porque muitas outras empresas multinacionais, representantes do imperialismo aqui no Brasil, fizeram o mesmo, colaborando com a repressão ditatorial. Então, vocês querem que o exemplo da Volkswagen estimule essa luta pela reparação para outras empresas também, inclusive em outros países? Você tocou num ponto chave e fundamental, muito importante. Eu diria assim,
Quando deram o golpe em 64, deram o golpe com a presença e a participação do Departamento de Estado americano. Foi enviado um agente da CIA para atuar no Brasil, no movimento sindical brasileiro. Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso que ele entrou no congresso e nós o colocamos para fora, o expulsamos do congresso. Este mesmo agente internacional da CIA no Brasil, depois que derrubou o presidente Jango, ele se mudou para o Chile, dentro do governo do presidente Allende, e participou ativamente da queda do Allende no Chile. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham interesse no petróleo que tinha no Brasil, tinham interesse do cobre que tinha no Chile, como tinha interesse do gás que tinha na Bolívia. Então, todos os países da América Latina foram vítimas. A gente diz assim, qual foi o azar que deu a Dilma? O azar que deu a Dilma no Brasil foi que o Brasil descobriu o pré-sal. Quando descobriu o pré-sal, isso enlouqueceu os americanos. Tarcísio, nós precisamos fazer aqui uma pequenina pausa e já nós continuamos aqui com Latitude Brasil, tá? E que está tratando hoje do caso da Volkswagen, que foi obrigada a reconhecer na justiça e indenizar os trabalhadores por perseguição, tortura, prisão e até desaparecimento, que a gente tem notícia. Latitude Brasil volta já já. Latitude Brasil está de volta, hoje entrevistando Tarcísio Tadeu, presidente da Associação Henrique Plage, Associação dos Trabalhadores Vitimados pela Volkswagen, que colaborou com a ditadura, perseguiu trabalhadores e agora, na justiça, está sendo obrigada a pagar uma indenização de reparo aos trabalhadores que foram danificados, perseguidos, torturados, inclusive no interior das fábricas. Tadeu, a ideia de que essa indenização que vocês vão receber, uma parte vai para a associação, uma parte tem outra finalidade, mas, no fundo, o que vocês querem, sobretudo, é uma reparação moral, uma reparação exemplar, estimulando a luta de outros trabalhadores em outros países que tenham sofrido a mesma perseguição. Conta para a gente. Olha, é uma boa pergunta essa, Roberto, que você nos faz, porque é o seguinte, a nossa luta, ela tem um tripé. O tripé é por memória, por justiça e por reparação. E por que nós lutamos por memória? Porque nós queremos que as novas gerações saibam que as conquistas que nós tivemos teve um preço muito caro a ser pago. Esta memória, nós teremos parte dessas reparações, aliás, a maior parte do dinheiro que a Volkswagen vai colocar nessa reparação, não vem para os trabalhadores. A grande parte não é para pagar a reparação, é para pagar a reparação coletiva. O que é isso? É para a sociedade brasileira. Então, por exemplo, uma boa parte desse recurso vai para pesquisarmos a vala de Perus, mandarmos o dinheiro para aqueles que estão identificando as ossadas de brasileiros que foram enterrados pelos crimes cometidos pelos torturadores. As suas famílias não tiveram os corpos, não tiveram a identidade. Esses
existe uma grande vala onde foi enterrado muitos trabalhadores, artistas, intelectuais, jornalistas, enfim, militantes políticos, parlamentares, O aqueles que dinheiro vai para pagar essas pesquisas, para para pagar identificar essas vítimas da ditadura que foram enterradas anonimamente. Exatamente. Esta é uma parte do recurso, vai ser destinado para isso. Outra parte do recurso, nós temos em São Paulo um prédio onde funcionou a auditoria militar. Era onde se julgavam e se condenavam. E diga-se de passagem, quando ia julgar, o ato da condenação já vinha junto, preparado. Estava tudo pronto. Era uma farsa. Era uma farsa. Não tinha julgamento, só tinha condenação. Só tinha condenação. Este prédio hoje está sob o controle da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma parte dos recursos vai para este projeto de memória, em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, e lá se fará também um espaço para discussão da luta dos trabalhadores e de exposições das lutas e da resistência dos trabalhadores. E nós vamos inaugurar brevemente lá uma exposição contando esse caso Volkswagen. Uma outra parte vai para a universidade. A universidade que vai financiar com parte desses recursos para pesquisar 10 empresas. 10 empresas que nós queremos discutir quais sejam. E a gente já tem mais ou menos ideia quais sejam. Aqui cabe uma diferença, um assunto, é uma tese que eu advogo, Beto, que é o seguinte: a participação das empresas europeias tinha um perfil, a participação das empresas americanas tinha outro. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: as empresas europeias, elas têm mais fácil de nós pegarmos as digitais do crime que elas cometeram, porque elas levaram para dentro dos seus quadros os militares, o pessoal do exército, sobretudo. As empresas americanas, não. As empresas americanas, quem operava esse sistema era um sistema de inteligência externo, era o dedo do Departamento de Estado americano que controlava e que operava isso. Era uma ingerência direta, então. O nível da profissionalização dos crimes é completamente diferente. Mas tem, assim, um caso interessante. Vamos pegar aqui a General Motors, uma grande montadora que teve uma participação grande. E está claro, a participação dela era visível. Tinha um veículo que ela fabricava, que era a C14, a veraneio, que era o terror de qualquer militante político, de qualquer trabalhador. Eu cheguei a correr muito delas aqui. Quando aparecia uma C14 com 3, 4 homens dentro, pode correr porque eram os veículos da repressão. Esses eram os veículos da repressão doados pela GM, doados, que fazia a manutenção desses veículos e fazia, entre outras coisas, o financiamento do aparelho repressivo. Da Operação Bandeirante. A Operação Bandeirante. Então, a diferença... Assim como o jornal A Folha de São Paulo também doou veículos para transportar torturados e presos políticos. Também. E hoje fala de democracia. Né? Então, quer dizer, sempre tem o dedo atrás disso, sempre tem um grande interesse econômico de desestabilizar as democracias. A América Latina, por exemplo, eu estou falando, esses dias, falei com os companheiros da Argentina. A Ford saiu do Brasil e a Ford foi para a Argentina. E nós estamos em conversação, porque a Ford também participou aqui. Nós estamos em conversação com os companheiros da Argentina, porque certamente nós não vamos parar, neste caso, na Volkswagen, e não vai ficar restrito aqui a São Paulo ou ao ABC, porque a nossa luta ela é uma luta latino-americana. Vocês estão organizados internacionalmente para fazer essa luta na Europa, na América Latina e tudo? O movimento sindical? Na Europa, nós temos apoio de algumas importantes organizações internacionais de direitos humanos.
dentro do Comitê Mundial da Volkswagen, onde tem uma representação dos trabalhadores, eles nos ajudaram bastante. Eu rendo aqui as minhas homenagens aos trabalhadores alemães, que dentro do Comitê Mundial, em conjunto com os trabalhadores da África do Sul, em conjunto com os trabalhadores representados no Comitê Mundial aqui do Brasil, pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o nosso companheiro Vagnão, que se empenharam para forçar que o Comitê Mundial da Volkswagen fizesse pressão para que se resolvesse isto aqui no Brasil. Porque se fosse uma luta isolada, nós não teríamos sucesso. Nós íamos esperar mais 10, mais 15, mais 20 anos. E daqui 20, 30 anos, não teríamos mais nenhum de nós por aqui. Muitos já inclusive, não estão mais vivos, né? Já morreram vários, viu? Já foi. O Antônio Torini já foi. O Amaury Dagnoni também já foi. Todos aqueles que foram presos em 72 eram 7. 6 homens e uma mulher. Os 6 homens já foram. Nós tratamos hoje com seus herdeiros. E aqui eu faço uma referência. Quem é um símbolo para nós? É o neto do Lúcio Belantani, um garoto de 10 anos que não tem um evento que a gente faça que esse garoto não esteja lá. Então, nós apostamos que no futuro nós passamos alguma coisa para as próximas gerações também. Né? Muito bem. Tarcísio Tadeu, te agradeço muito por essa entrevista aqui para a Telesur, explicando essa importantíssima vitória sobre a poderosa Volkswagen, que foi obrigada a reconhecer que colaborou com a ditadura com métodos de perseguição lamentáveis, sinistros, de tortura, demissão. E quero dizer que estaremos muito atentos acompanhando essa luta internacional que vocês vão continuar fazendo, porque não foi apenas a Volkswagen. Muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço, obrigado a todos. Saudações ao povo venezuelano. Tá, obrigado. Conversamos com Tarcísio Tadeu, presidente da Associação Henrique Plage, que é a Associação dos Trabalhadores Vitimados pela Volkswagen, que foi obrigada a reconhecer a perseguição que cometeu contra eles, e agora a justiça reconheceu a causa, o direito dos trabalhadores. Latitude Brasil fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta. Grande abraço. Tchau.